Muito bem, agora estamos no livro de Jó, ou talvez devesse dizer Iov, porque no hebraico o J é pronunciado como Y e o B como um V. Mas eu não vou judiar de vocês, porque vocês são brasileiros, então vou falar sobre Jó. Partes do livro de Jó são muito conhecidos, até alguns de nossos provérbios são baseados neste livro. Acima de tudo, a frase que o apóstolo Tiago usa na sua epístola no Novo Testamento, a paciência de Jó. Este é um provérbio muito conhecido, muito citado. E também falamos muito sobre os amigos de Jó, não é? Alguém que diz, bom, poderia ser bem pior. Então, o amigo de Jó é uma linguagem que faz parte da nossa cultura. O profeta Ezequiel liga Jó com Noé e Daniel, como os 3 homens mais justos que já viveram. É uma comparação bem interessante. Jó, Noé e Daniel. E se você já frequentou muitos cultos em funerais, você sabe que Jó é frequentemente usado nos cultos de funerais. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É quase usado excessivamente, mas requer muita coragem e muita fé para citar essas palavras, não é verdade? Com sinceridade. Quando você acaba de perder alguém precioso, e quem já ouviu o oratório de Handel, o Messias, sabe que ele também cita Jó. Frases que Jó disse como, eu sei que meu Redentor vive. Então conhecemos bem vários pedaços de Jó, mas são poucas as pessoas que já leram o livro todo, para pegar a mensagem do livro. E você tem que tomar muito cuidado ao citar alguma passagem do livro de Jó, porque talvez esteja citando uma passagem que é falsa. Porque bem no final do livro, Deus disse que os amigos de Jó erraram naquilo que eles disseram. Por isso que é perigoso citar um texto fora de seu contexto. Você pode acabar citando os amigos de Jó, e assim estar citando algo que é errado. Então não se pode pegar qualquer versículo da Bíblia e citá-lo como se fosse a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, mas há partes que não são verdadeiras. Isso pode abalar o seu modo de pensar, mas acho que estão me entendendo. Porque a Bíblia é honesta e registra coisas erradas. Mas ela sempre pinta um quadro honesto do que as pessoas falaram. E como foram corrigidos naquilo que eles falaram que não foi certo. Por isso que é tão importante conhecer o livro como um todo. Agora, talvez você pense que estamos começando esse estudo de uma forma meio esquisita, mas eu estive numa discussão teológica numa escola bíblica não muito tempo atrás. E as pessoas estavam citando textos uma a outra para provar um ponto. E um deles estava citando os amigos de Jó para lá e para cá. Eles não mencionaram o capítulo, o versículo, mas eu sabia bem de onde vinha. E ele estava citando palavras da Bíblia que não são corretas, não são verdadeiras. Mas como provavam seu ponto de vista, ele o citava e parecia que ele estava sendo totalmente bíblico. Por isso quero enfatizar de novo que toda frase da Bíblia está no contexto de um livro. E a mensagem do livro determina o significado da frase no livro. Então, se conhece o livro do qual está citando, então pode citar um texto assertivamente no seu significado, para apoiar seu ponto de vista. Agora, este livro pode ser um dos livros mais velhos que nós possuímos. Não apenas na Bíblia, mas em qualquer lugar. Talvez seja um dos escritos mais antigos da história humana. Até onde nós sabemos, porque não é fácil determinar a sua data. Ele vem da era dos patriarcas, mais ou menos no tempo de Abraão. E dissemos isso porque, culturalmente, as coisas que são mencionadas no livro pintam um quadro social da época de Abraão. Mais do que isso, ele conhece o nome do Deus de Abraão. Ele conhece o nome Yahvé e o usa. Então, o livro de Jó usa esse nome. Porém, não há menção alguma do Êxodo, nem da Aliança de Sinai ou da Lei de Moisés, que eram tão fundamentais ao Antigo Testamento que é impossível ler um profeta sem alguma referência ao Êxodo ou à Aliança de Sinai, mas não são mencionados em Jó. Então aqui temos um livro que culturalmente vem da época dos patriarcas, mas não tem nenhuma menção do Êxodo ou da Aliança de Sinai, mas conhece sim o nome do Deus de Abraão e de Isaac e Jacó.
E é por isso que nós achamos que Jó vem daquela época. E se isso vem daquela época, então provavelmente é um dos livros mais velhos, se não o mais velho, que nós temos no mundo. Porque esse tipo de livro só se tornou mais comum muitos e muitos anos à frente. Então, deste ponto de vista, é um documento singular. Agora, a grande questão é, estamos lidando com ficção ou com fatos aqui? E essa é, novamente, uma pergunta muito difícil de responder. Há 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que estamos lidando com fatos reais. Agora, Jó é tratado no Antigo Testamento como uma pessoa que existiu, assim como o Novo Testamento. Então, na verdade, era uma pessoa real e temos um endereço para Jó. Infelizmente, nossa correspondência voltaria dizendo endereço desconhecido, mas a terra de Uz, pelo menos, coloca uma posição exata e até onde nós sabemos, este lugar fica em algum lugar da Mesopotâmia. Fica em algum lugar perto do rio Tigres ou Eufrates, para frente de Damasco. É uma cultura onde camelos e ovelhas são muito importantes. E ele é um ser humano muito real. As suas reações, e ainda mais as reações de sua esposa, são bem verossímeis. Quase dá para ouvir a discussão entre eles, quando ela fala sobre sua condição. E os comentários de seus amigos são verossímeis. E os seus sentimentos pessoais são muito autênticos. Por que então as pessoas acham que não é verídico? Bem, tem todas as características de ficção também. Há um certo ar de algo criado artificialmente neste livro, que parece não bater muito com a realidade da vida. Por exemplo, veja alguns dos eventos. São 4 catástrofes, um atrás do outro. E em todos eles escapa apenas uma pessoa que vem dizer eu e somente eu escapei. Acho que isso força a credibilidade um pouquinho. Pensarmos que tem 4 desastres, um depois do outro, sempre deixando uma pessoa para vir e contar as notícias. Apenas uma pessoa escapa de cada desastre. Há um certo ar de ficção aqui. Vocês estão me entendendo? E o final feliz? Jó perde todos seus filhos, mas deixa pra lá, ele tem mais filhos agora, ele não sente falta daqueles primeiros, sabem? Há algo meio que um pouco diferente, um pouco anormal em toda a estrutura da história. E depois temos os discursos. Estão todos na forma de poesia, e como disse para vocês antes, a poesia é uma forma de fala artificial. Não é comum falarmos uns aos outros com poesia, exige raciocínio, a poesia é uma coisa composta. E a maior parte do livro de Jó é poesia. Todos os seus amigos declamam essas poesias maravilhosas. Então a ideia de que um homem tem 3 amigos que são poetas brilhantes soa um pouco artificial. Está tudo muito certinho para ser verossímil. E esses discursos? Quem anotou todos eles? Quando estavam declamando página após página da mais pura poesia, quem estava anotando tudo? Bom, eu vou ser honesto e dizer que eu creio que aqui nós temos, nas escrituras, o que nós chamamos de facção. Facção. Não há dúvida que se baseia num homem real que sofreu vários desastres e não conseguia encaixar isso com sua fé em Deus. E o motivo por que eu digo isso é que há outras histórias do Oriente Médio sobre Jó. Ele não é conhecido apenas na Bíblia. Ele era muito conhecido no Oriente Médio, deve ter causado uma impressão profunda, por causa de seus sofrimentos e como ele os suportou. Porque outras culturas também conhecem a história de Jó. E embora conhecesse o Deus de Israel, ele é conhecido fora de Israel. Então deve haver alguma realidade nisso. Mas eu creio que uma outra pessoa elaborou todo este conto, ampliando-a. Eu compararia às peças históricas de Shakespeare. Em sua peça Henry V, por exemplo, é baseado em fatos históricos. Havia um Henry V e ele lutou a Batalha de Agincourt, mas Shakespeare, com poesia brilhante, escreveu uma peça, trazendo à luz o significado interior das pessoas no evento, escrevendo poesia brilhante. Estão me entendendo? Alguém, creio eu, fez isso com a história de Jó. Pegaram a história verdadeira deste homem piedoso e sua paciência incrível ao enfrentar o sofrimento. E então, eles elaboraram
e criaram uma poesia extensa que realça as questões reais que ele estava enfrentando de uma forma impressionante. Um homem faleceu recentemente, o seu nome era Bolt, Robert Bolt. E ele escreveu o roteiro de alguns filmes como O Homem que Não Vendeu Sua Alma, a vida de Sir Thomas More e Lawrence da Arábia. São exemplos de facção. E Robert Bolt tentou o máximo possível capturar a essência das questões que aqueles homens enfrentavam e o que estava acontecendo. E escrevia tudo em roteiros que francamente eram bem brilhantes. Quem já viu esses filmes são roteiros brilhantes, você sente que conhece as pessoas. E sabiam o que estavam passando, mas foram escritos por Robert Bolt. Então, temos dois tipos de facção. Temos aqueles que fazem uma distorção bem grosseira da vida de uma pessoa real e receiam o que está acontecendo muito hoje em dia. A peça de John Osborne sobre Martinho Lutero é um caso clássico. Se você assistir aquela peça, vai aprender muito mais sobre John Osborne do que sobre Martinho Lutero. Às vezes, uma facção usa um personagem histórico como desculpa de transmitir outras ideias, mas há aquelas facções que, na verdade, realçam com mais verdade e com mais força e de uma forma mais fácil de entender o que aconteceu na vida de uma pessoa, e creio que foi isso que temos aqui. Muito bem. Se você crê de outra forma, pode me falar depois. Mas ao ler o livro de Jó, vejo poesia brilhante. E o livro todo tem a marca clara de um gênio literário. E tenho quase certeza que esses três homens, esses três amigos, não falaram com Jó desta forma. Mas a poesia tem a marca do gênio em todo o livro de Jó. E isso realça o verdadeiro desafio do diálogo que transcorreu. Quem escreveu Jó, com certeza, eram gênios. Thomas Carlyle disse, é um livro nobre, um livro para toda a humanidade. E Tennyson disse, é o maior poema de tempos antigos ou modernos. Um tributo e tanto de Alfred Lord Tennyson. Lutero disse, é o livro mais magnífico e sublime, como nenhum outro livro das Escrituras. E tem sido comparado com Homero, Virgílio, Dantes, Milton e até o próprio Shakespeare, como uma das grandes obras da literatura, de todas as eras. E com certeza se você gosta de poesia e literatura, essa obra, escrita 4.000 anos atrás, é talvez uma das obras de literatura mais impressionantes já escrita. Mas é muito mais do que literatura. É poesia hebraica, claro, que é sentido ao invés de som, a repetição do sentido em versos parelhados, que nós já explicamos. Mas, na verdade, é uma obra de filosofia. Agora, a filosofia, na verdade, é pensando sobre as grandes questões da vida. Por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? E o mal, de onde veio? E, acima de tudo, por que é que pessoas boas sofrem? Essas são as questões que a filosofia aborda. E este livro, nesta forma de poesia dramática, apresenta a resposta para algumas dessas maiores perguntas. Por que é que existe dor e sofrimento? Por que é que são distribuídos de uma forma aparentemente tão injusta? Por que é que pessoas boas sofrem e pessoas ruins não sofrem? E se existe um Deus, ele está interessado em nosso sofrimento e ele se importa com isso? São algumas das questões profundas que Jó aborda. E é por isso que, de certa forma, fala com todas as culturas e com todas as pessoas. Um livro impressionante. Mas é também um livro de teologia. A filosofia consegue tratar isso de forma abstrata, mas a teologia tem que relacioná-las com Deus. Agora, quero tentar explicar alguma coisa. Você tem que ter um ponto de vista particular de Deus antes de ter um problema com o sofrimento. Vou tentar explicar isso um pouco melhor. Se você crê que Deus é mau, então você não vai ter problema com o sofrimento. Porque um Deus malvado lhe faz sofrer. Então não há problema. É apenas quando se crê que Deus é bom que o sofrimento é problema. Estão entendendo? Além do mais, se você crê que Deus é fraco e não pode fazer nada para lhe ajudar, você não tem problema com o sofrimento. Deus pode até se condoer de você, mas não consegue fazer nada. É só se você acredita que Deus é todo-poderoso, além de ser bom, é que terá um problema. Estão entendendo? Então, você só terá problema com sofrimento
se você já acredita em um Deus que é poderoso e amoroso. Então a teologia moderna tenta evitar o problema, negando uma dessas duas coisas. Hoje em dia é muito popular negar que Deus é bom e dizer que é um Deus ruim que está brincando com a gente. E câncer é uma piada de mau gosto. E Deus é assim. É impressionante quantos romances modernos têm esse conceito de Deus, que Deus é todo poderoso e ruim, e assim não tem nenhum problema com o sofrimento. Mas isso é fora da igreja. Dentro da igreja há também uma teologia nova, que Deus é fraco. E um bispo na televisão, eu e minha esposa estávamos assistindo Credo, e ele disse: Deus é fraco como água. E ainda repetiu: ele é o bispo, presidente da comissão que deve revisar toda a teologia da igreja da Inglaterra. E ele disse: há uma nova descoberta, Deus é fraco. E não consegue fazer nada para resolver os problemas do mundo, e depende de nós para resolvermos os problemas do mundo. E o entrevistador perguntou: você acha que isso vai trazer pessoas à igreja? Ele disse: é claro, quando as pessoas perceberem o quanto Deus precisa de nós, virão à igreja. E daí o entrevistador perguntou: o que você acha de Deus? E respondeu: bem, imagine uma grande família em que há uma avó que ama todos da família e seu amor mantém a família unida, enquanto os outros saem para fazer o serviço. É dessa forma que imagino Deus. E o entrevistador atônito disse: mas sempre pensei de Deus como um pai, não uma avó. Sabe, mas é assim que resolve o problema. Dizem que Deus é tão impotente para resolver as coisas quanto nós. Então precisamos aceitar o sofrimento ou fazer o que pudermos para aliviá-lo, mas é isso aí, temos que aceitá-lo. Mas se você crê que Deus é amoroso e benigno e misericordioso e ao mesmo tempo todo-poderoso, capaz de fazer tudo, então você tem um grande problema. Então, atrás de um livro como Jó, já existe uma teologia que diz: eu creio que há um Deus, eu creio que ele é bom, eu creio que ele é todo-poderoso, creio que ele se importa. E é por isso que eu tenho um problema. Em outras palavras, se o sofrimento do mundo lhe incomoda, você já está 3/4 do caminho à verdade sobre Deus. Mas ainda falta 1/4 para chegar. Ele é bom e todo-poderoso, por quê? Bom, espero que isso lhe ajude a entender as questões tratadas com esse livro de Jó. E lógico, há uma diferença principal entre o entendimento que um judeu tem do livro e o entendimento que um cristão tem dele. Eu já falei sobre isso quando falei sobre o livro de Salmos. Não há nenhum entendimento claro da vida do porvir do Antigo Testamento. É a ressurreição de Jesus que revelou vida e imortalidade ao nosso entendimento através do Evangelho. E nós vivemos do lado certo da ressurreição de Jesus. Então, de alguma forma, o problema do sofrimento é bastante reduzido quando comparado com o que acontece além do túmulo. E como o apóstolo Paulo disse: tenho por mim que nossa leve e momentânea tribulação agora não é nada quando comparado à glória que há de ser revelado. Isso dá a nós, os cristãos, uma visão totalmente diferente do sofrimento do presente. Estão me entendendo? Ainda é um problema, mas é um problema muito maior quando não se tem uma ideia bem clara da vida que vem depois da morte e a compensação que haverá lá, pelo que estamos passando aqui. Por isso que ao longo do livro de Jó, não há mais nada que alguns palpites sobre a vida, sobre a morte. E em certos momentos ele tem certeza que há vida eterna. E que mesmo depois da morte ele verá Deus na sua carne. De alguma forma, essa pequena esperança aparece de vez em quando nos seus discursos, mas não com muita clareza. Ele não tem a visão que os cristãos têm da eternidade. Falaremos disso mais depois, mas o livro está no Antigo Testamento. Ou o livro é pura especulação, ou é revelação real. Agora, ele coloca palavras na boca de, não apenas de homens, o escritor coloca palavras nas bocas de homens, na boca de Jó, de Elifade, e Bildade e Zofar, mas ele também teve a coragem de colocar palavras na boca de Deus. Agora, ou isso foi pura especulação, ou o escritor teve uma revelação dos céus. Porque a chave do livro é que Deus fez uma aposta com Satanás. Isso foi muita ousadia.
Imaginem que Deus é um jogador e que Deus fez uma aposta com Satanás que foi resolvido no corpo de Jó. Sabe? E imaginar um enredo como esse seria o cúmulo da blasfêmia, a não ser que fosse verdade. E como sabem, o segredo do livro inteiro é que Jó não fazia a menor ideia desta aposta que fizeram. Nunca ficou sabendo. Ele nunca é informado do que estava por detrás de seu sofrimento. Mas era uma aposta entre Deus e Satanás. Agora, o autor inventou tudo isso, que seria blasfêmia pura para qualquer judeu e mereceria a pena da morte. Porque dizer que Deus falou alguma coisa quando não disse é profecia falsa. Isso é punível pela morte. Então, há uma escolha para fazermos. Eu creio que o que nós temos aqui é um poeta brilhante que pegou uma história verdadeira, que extraiu o seu significado e a sua aplicação para outras gerações na forma de poesia brilhante, e que foi revelado a ele o que na verdade transcorreu por detrás dos eventos, porque muitas vezes o que acontece na Terra é o resultado de algo que já aconteceu nos céus. E é por isso que a gente não entende muita coisa que acontece aqui na Terra. Porque não entendemos o que aconteceu lá em cima primeiro. No livro de Apocalipse, há guerra na terra depois que há guerra nos céus. E é a guerra nos céus que causa a guerra na terra. E o que acontece lá em cima nos afeta aqui embaixo. E a maioria das vezes não sabemos o que está acontecendo lá em cima. E por isso não entendemos o que acontece aqui embaixo. Mas este livro nos mostra as duas coisas. Realmente é impressionante. Ele nos mostra uma reunião do conselho nos céus primeiro. Deus faz reuniões com o seu conselho. Sabe? De vez em quando, Deus convoca os anjos que têm responsabilidades e fazem uma deliberação. Você já pensou sobre isso? E Satanás era um anjo cuja responsabilidade era relatar pecados. Não era tarefa fácil. Uma tarefa que poderia torná-lo bem cínico. É difícil ser um policial cristão. Você vê tanto do lado escuro da natureza humana. É difícil não se tornar cínico. Tão cínico que você não acredita que alguém possa ser bom. E foi assim que Satanás se tornou o que se tornou. Mas também se rebelou contra Deus. Mas no começo era simplesmente o anjo da acusação e relatava os pecados ao Senhor Deus. Ele percorria a terra para lá e para cá para relatar a Deus como eram os seres humanos. E quando o livro de Jó foi escrito, Satanás havia ficado cínico a tal ponto que não consegue acreditar que alguém amaria a Deus sem interesse próprio. Que só ama a Deus para conseguir alguma coisa. Este é o segredo atrás desse livro. Agora, ou isso é pura especulação, ou é revelação verdadeira. Agora, Jó está na categoria de literatura de sabedoria. E nas escrituras judaicas, fica na seção denominada os escritos. Não faz parte dos profetas. Não fica na lei. Fica nos escritos. Fica naquela coleção miscelânea de obras que surgiram daquele período profético. Mas não são profecias em si mesmos. Não obstante, há revelação aqui. Agora, a maioria de nós aprende do jeito difícil. Há duas formas de aprender sabedoria. Uma é adquirir de outras pessoas. E a outra é descobrir por si mesmo. E, infelizmente, a maioria de nós estudamos na escola da experiência e a cor daquela escola é roxo. Estão me entendendo? Sabe, quando seus pais dizem não faça isso porque não lhe fará bem, podemos aceitar essa sabedoria deles. E é uma coisa sábia para fazer. O livro inteiro de Provérbios fala sobre passar sabedoria de pai para filho. Escrito por um pai que não ouviu seu pai. Me lembro de uma menina dizendo à sua mãe, na minha frente, o que você fez quando tinha a minha idade, que faz você ficar tão preocupada comigo? E receio que, muitas vezes, como Salomão, no livro de Provérbios, dizemos, filho, cuidado com as mulheres. Sabe? Não foi isso que ele fez. Mas ou a gente aprende sabedoria de outras pessoas, e cremos que eles sabem do que estão falando, ou aprenderemos do jeito difícil, sozinho. Então, bom, Jó, infelizmente, aprendeu do jeito difícil. A experiência que ele passou foi bem terrível. Foi uma experiência muito dolorosa, mas ele aprendeu. Agora, eu já disse que nem tudo da literatura de sabedoria está correto. A Bíblia relata com honestidade como as pessoas
conseguiram a sabedoria, como lutaram com ideias erradas até conseguirem as certas. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que citamos dessa literatura. Por exemplo, vou falar uma frase da palavra de Deus e vamos ver quantos concordam com ela. Achei um homem entre 1000 digno do meu respeito, mas nem uma mulher. Então, quantos concordam com isso? Quantos podem dizer que isso é verdade? Uma, duas. As duas pessoas que levantaram as mãos eram homens, observaram? Temos preconceito e machismo até aqui no nosso meio. Mas estão vendo? Quem vai pregar isso como a palavra de Deus? Mas está na palavra de Deus. Eu estava lendo de Eclesiastes. Isso era verdade para o homem que eu disse, que se chamava Salomão. E se você tivesse 700 esposas, talvez tivesse a mesma opinião sobre mulheres. Estão vendo? E era verdade para ele, por causa das mulheres que ele escolheu. Mas não pode pregar isso como a palavra de Deus, embora esteja na Bíblia. Estão entendendo? A literatura de sabedoria nos diz como os homens lutavam com essas questões. E o que eles disseram está relatado com honestidade, mas temos que tomar cuidado ao citar essas coisas. Está na palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Bom, este é um conceito com o qual temos que lutar. Uma segunda coisa sobre literatura de sabedoria: sabedoria é geral, nunca é específico. Agora, isso quer dizer que mesmo as palavras de sabedoria não são sempre verdadeiras em todas as situações. São verdadeiras de forma geral, mas nem sempre. O livro de Provérbios, por exemplo. Quantas vezes ouvi um versículo de Provérbios sendo citado como se fosse uma promessa? Mas não é um livro de promessas. É um livro de provérbios. E provérbios são verdadeiros de forma geral, mas nem todas as vezes. Porém, promessas são sempre verdadeiras. Estão me entendendo? E é tão comum as pessoas citarem... como é mesmo? Com todo seu coração, ele guiará seus caminhos. Provérbios 3, 6. Isso mesmo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e guiará as suas veredas. De forma geral, isso é verdade. Mas nem sempre é verdade. Porque vem do livro de Provérbios e não o livro de promessas. Estão me entendendo? E se tentar tomar posse disso em todas as situações, acabará se desapontando. Provérbios e sabedoria são verdadeiros de forma geral. E normalmente criamos provérbios de uma forma curta, normalmente de forma poética, para que sejam fáceis de se lembrar. O apressado come cru. Aquele que hesita está perdido. E estes são contraditórios, não são? Qual então você vai usar? Numa determinada situação. Sabe? Sabedoria é a faculdade de saber qual deve ser usado em cada situação. Estão me entendendo? Não se pode pegar um provérbio e aplicá-lo mecanicamente todas as vezes. Tolos entram onde anjos temem pisar. Ou cozinheiros demais estragam a sopa e a segurança na multidão de conselheiros. Qual dos provérbios é o certo? Estão entendendo? Sabedoria, de forma geral, é a verdade. Honestidade é a melhor política. Nem sempre isso é verdade. Às vezes, ser honesto lhe faz perder o negócio. Sabe? Mas normalmente é verdade. E temos muitos aqui na Bíblia. Tem um monte. Aquilo que o homem semeia também vai colher. Nem sempre isso é verdade. Mas de forma geral é. Pegue o que quiser e pague por ele. Como plantarás, também ceifarás. Se brincar com fogo, se queimará. Planta vento e colhe redemoinho. Ganhos ilícitos jamais prosperam. Fez a cama, agora deita nela. Cuidado que seus pecados serão descobertos. Tudo isso é sabedoria. Não são promessas. De forma geral, são verdadeiras. E quando lemos literatura de sabedoria, aprendemos que a vida, basicamente, é moral. Que de forma geral, prestem bem atenção, no geral, se viver uma vida boa, será mais feliz e mais saudável. Mas se viver uma vida ruim, será miserável e doente. Isso, de forma geral, é verdade. Mas sei de várias exceções. E Jó está tentando lidar com as exceções. Estão entendendo? De forma geral, é verdade que se viver uma vida ruim, irá sofrer. Não é verdade? Não, nem sempre. Mas de forma geral, o é. De forma geral. Podemos dizer que as pessoas que vivem uma vida boa, de forma geral, são mais felizes e mais saudáveis do que os que vivem uma vida ruim. E de forma geral, isso é verdade, mas somente de forma geral. Agora, o problema é
que as pessoas dizem que essas coisas são sempre verdadeiras. E o provérbio que está por detrás do livro inteiro de Jó é: se você peca, você sofre. E se isso é sempre verdadeiro, então se você está sofrendo, deve ter pecado, estão me entendendo? E uma pessoa bitolada, que quer transformar os provérbios em ideias bem rígidas, dirá a pessoas que estão sofrendo: você deve ter pecado. E no caso de Jó, vemos que era puro preconceito. Muito bem, vamos ver agora a estrutura do livro de Jó. E na segunda palestra falaremos do livro em si. Mais uma vez temos um sanduíche. E dessa vez temos prosa, poesia e prosa. Este é o sanduíche. Prosa, poetria e prosa. Este é o sanduíche. Os trechos que estão em prosa nos dão a história e o pano de fundo, o começo e o fim daquilo que aconteceu com o coitado de Jó. E depois, no meio, nós temos, em primeiro lugar, uma longa conversa entre Jó e os seus amigos da onça. Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Ele faz Bildade e Zofar. E há uma discussão longa entre eles. Depois que eles se calam, um outro homem aparece na cena, Eliú. E ele faz um discurso. E agora Jó mantém-se calado. E veremos por quê daqui a pouco. Então este é um tipo de argumento humano sobre o coitado de Jó. E o raciocínio humano diz: se você peca, você sofre. Portanto, se está sofrendo, é porque pecou. É tão simples assim. Mas se aplicar isso a toda e qualquer situação, terá muitos problemas. Posso lhes dar um exemplo dessa forma rígida de se pensar? Se não é curado, é porque você não tem fé. Sabem? Agora, isso é verdade em alguns casos. Há casos na Bíblia onde Jesus não pôde fazer obras poderosas por causa de incredulidade. Portanto, às vezes é verdade que uma pessoa não é curada porque não tem fé. Agora, se transformar isso, esse provérbio, por assim dizer, em uma promessa, aplicando-a rigidamente, ferirá as pessoas profundamente. Estão me entendendo? E era exatamente isso que estava acontecendo na vida de Jó. Eles estavam dizendo a Jó: você não é curado porque você não tem fé. E ele não conseguiu lidar com essa pressão porque ele sabia que não era verdade. Mas eles estavam lhe dizendo: se está sofrendo é porque você pecou. E basta confessar o seu pecado e será livre desse sofrimento. Quanta crueldade! Porque não era verdade. Jó sempre viveu uma vida boa, aos olhos de Deus. Ele era um homem justo. Foi muito cruel falar isso com ele, fazendo-o examinar a sua consciência por algo que não estava lá. Estão me entendendo? E ao dizer isso, acho que vocês vão entender que é possível sermos amigos de Jó hoje em dia, transformando uma verdade geral em uma verdade específica, numa vida específica. E nunca conhecemos toda a situação na vida de outra pessoa. E se aplicarmos essas ideias inflexíveis, magoaremos as pessoas. Assim como fizeram com Jó. E depois, em seguida, Deus inicia uma discussão com Jó. E como já lhes falei, não se ganha uma discussão com Deus. E Jó saiu perdendo nessa discussão, como logo veremos. Mas ele chegou a um ponto onde ele não mais precisava de uma resposta à sua pergunta. E é isso que a paz significa. Não é achar as respostas às suas perguntas, mas sim chegar a um ponto no seu relacionamento com Deus onde não precisa de respostas. Vou lhes dar uma ilustração moderna. As pessoas sempre perguntam o que acontece com bebês que morrem. E a minha resposta honesta é: eu não sei. Mas conheço Deus suficientemente para saber que qualquer coisa que ele faça com um bebê que morre é absolutamente correto. Agora, algumas pessoas querem ir além disso e garantir às pessoas que seu bebê está no céu. Mas a Bíblia não diz isso, então eu também não posso dizer isso. O que eu quero é levar as pessoas a um ponto onde confiam em Deus e o conhecem de tal forma que sabe que qualquer coisa que fizer é correto. E ao descobrirem o que ele fez com o seu bebê, concordarão que isso é absolutamente correto. Estão me entendendo? A solução não está na resposta à pergunta. A solução é confiar em um Deus que sabe o que ele está fazendo. Isso é fé verdadeira. Às vezes perguntamos: por que, Deus? Por que fizeste isso conosco?
Mas você alcança paz quando você diz: eu não preciso saber. Sabemos que tu sabes. E isto basta para mim. Eu não preciso saber. Então esse livro é maravilhoso. E temos aqui um sanduíche. Todas as discussões no meio estão em forma poética, portanto elaborado artificialmente. E depois temos a prosa com o prólogo. Temos o começo e o final que estão em prosa, que nos contam a história. Bom, temos um pouco de tempo para começarmos o enredo. Na verdade, existem dois enredos, que são habilmente interlaçados. Um enredo acontece no céu e o outro acontece na terra. E como os dois estão intercalados, às vezes é um pouco difícil para nós entendermos. Começa com o enredo celestial, um debate lá em cima. E é um debate entre Deus e um dos seus anjos, chamado Satanás. E o primeiro diálogo começa entre eles. Na verdade, há duas etapas entre Deus e Satanás no prólogo. E depois há várias etapas em todas as discussões até o argumento final. Mas há duas etapas entre Deus e Satanás falando desta questão. E Satanás, a esta altura, é um cínico. E não acredita que alguém possa ser bom sem ter algum interesse. Estão me entendendo? Que todos estão procurando ganhar alguma coisa. Então Satanás lhe diz: as pessoas só te amam, Senhor, porque tu cuidas deles. As pessoas só te seguem porque tu sempre os favorece e sempre os ajuda. Então, porque lhes convém crer em ti, então crê em ti. Mas se não cuidasses deles, não o amariam, não creriam em ti. E hoje em dia também temos muitos cínicos que dizem exatamente a mesma coisa. Ah, você só é cristão porque quer ganhar alguma coisa? Você tem interesse próprio? Em outras palavras, Satanás está dizendo: as pessoas não conseguem amar a Deus desinteressadamente, só o amam para ganhar alguma coisa. Por isso vão à igreja, porque acham que vão conseguir um pouco mais de saúde, um pouco mais de riqueza, qualquer coisa, sabe? E que basicamente as pessoas são egoístas e, portanto, se Deus não as abençoa, não iriam querer nada com Deus. E é claro, muitas vezes isso é verdade. Muitos são assim, mas nem todo mundo. Então Deus se defende e ele diz: por acaso viu Jó nas suas andanças pela terra? Agora, isso nos diz uma coisa muito importante: Satanás não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Sabiam disso? Ele não é Deus. Me impressiona o número de pessoas que me dizem que foram atormentados por Satanás hoje. Teve um irmão que veio ao culto de oração na terça-feira à noite e disse: Satanás me atacou fortemente hoje. Ele disse: levantei tarde, tomei o café da manhã com pressa, passei até mal, corri à estação de trem, vi o trem saindo da estação e perdi um compromisso importante. Deu tudo errado. Como Satanás me atacou hoje. Eu disse: não lhe atacou. Por que você perdeu a hora hoje? Esqueci de colocar o relógio para despertar. Culpou Satanás por tudo. Escuta só, se Satanás está lhe atormentando, então você é a pessoa mais importante do mundo. Porque ele não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu não sei onde ele está. Agora, é claro, ele tem um monte de asseclas espalhados. Mas o próprio Satanás anda para lá e para cá. Ele veio e tentou Jesus, depois se ausentou dele por um período. Então anda por derredor da terra, indo daqui a ali. Ele é uma criatura. Sabe, temos a tendência de usar o conceito grego de natural e sobrenatural. E se você divide a realidade em natural e sobrenatural, de que lado fica Satanás? Você o coloca no mesmo lugar que Deus. Sobrenatural. Mas se você divide a realidade da mesma forma que a Bíblia a divide entre a criação ou as criaturas e o Criador, de que lado ele está agora? No mesmo lado que nós estamos. E embora seja a criatura mais sutil que existe, é uma criatura. Ele não é Deus. Não devemos tratá-lo como Deus. Não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente, não é qualquer uma dessas coisas. Ele é uma criatura. Mas ele tinha uma tarefa a fazer como anjo, e foi isso que ele disse a Deus. E Deus disse: você pode ter razão, Satanás, sobre muitas pessoas. Infelizmente é verdade. Mas acerca de um homem você não tem razão. E este homem é meu servo Jó. Ele me ama simplesmente porque me ama. E não por causa das bênçãos que eu lhe dou. E Satanás disse: faça uma aposta contigo. Tira todas as bênçãos de Jó e te amaldiçoará na tua cara. Quer apostar comigo? Ele é exatamente como os outros. Então, nesta hora, Deus disse: Satanás, pode ir em frente. Isso nos diz algo sobre Satanás, e é o seguinte: Satanás não pode tocar um ser humano sequer, sem primeiro receber permissão do Senhor Deus. Esta é a nossa segurança.
Por isso nós oramos, não me deixe cair em tentação. Porque Satanás não pode lhe tentar se Deus não o permitir. Por isso a forma mais severa de disciplina na igreja é entregar um membro da igreja nas mãos de Satanás. Dá para fazer isso. É o castigo mais severo. Mas Satanás não consegue tocar uma pessoa que pertence a Deus, a não ser que Deus lhe tenha dado permissão. Por isso que Deus fez uma promessa a todos aqueles que creem nele. No Novo Testamento, jamais serão tentados acima do que podeis aguentar. Porque eu controlo o tentador. E Satanás não é problema para Deus, está debaixo do polegar de Deus. E tem que cumprir as ordens de Deus. E Deus não tem problema nenhum com Satanás, nenhum. Nós é que temos. Mas Deus não tem. Bom, fizeram a aposta. E na próxima palestra veremos o que aconteceu. E quem ganhou a aposta? Foi Deus ou foi Satanás? Quem estava certo sobre Jó?